Vamos dar início a mais uma capela e eu queria convidar você a dedicar esse momento para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Essa é uma música do Don Moen, que fala que mesmo em meio às nossas falhas, os nossos tropeços, Ele tem nos sustentado, Ele não tem deixado a gente continuar prostrado e caído, e Ele sempre tem nos erguido. E nós vamos sempre agradecer a Ele por essa grandiosa graça que tem nos sustentado. Amém? Por tudo que tens feito e farás, queremos, Pai, teu nome adorar, te agradecer, te louvar, pois sabemos que tu sempre buscas nosso bem, te agradecer, te louvar pela fé, tua graça então nos guiará. O que nós não podemos entender, em tuas mãos confiamos pela fé, te agradecer, te louvar, pois sabemos que tu sempre buscas nosso bem, te agradecer, te louvar pela fé, tua graça então nos guiará. Mesmo se falharmos, mesmo se cairmos, tu jamais nos deixará. Tu és Rei, tu és Senhor, és Senhor. Te agradecer, te louvar, pois sabemos que tu sempre buscas o nosso bem, te agradecer, te louvar pela fé, tua graça então nos guiará. Pela fé, tua graça então nos guiará. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e
príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. És o caminho, a verdade, a vida. És a luz que brilhou, a voz que bradou, perdoado estou. És o pão que desceu do céu, água viva, Emanuel, o Cordeiro Leão, a palavra, o perdão, a reconciliação. O Cordeiro Leão, a palavra, o perdão, a reconciliação. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Deus te abençoe. O professor agora vai nos conduzir a uma palavra. Olá, muito bom encontrar você aqui nessa devocional para a capela do Seminário Teológico Servo de Cristo. É uma alegria e uma honra poder compartilhar a palavra de Deus nesses dias difíceis, ancorando os nossos corações na firme esperança de que Deus está no mais absoluto controle da história e assim, submetidos docilmente à sua vontade, nós encontraremos grande descanso, grande consolo, grande encorajamento para vivermos esses dias na alegria do Senhor. Quero convidá-los a tomar um dos textos mais conhecidos da Bíblia e um dos textos mais amados por todos os cristãos, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, obrigado por esse tempo de devocional que o Senhor nos concede. Tempo para que haja refrigério e grande descanso para a nossa alma e a nossa mente em dias tão conturbados como os nossos. Obrigado, Pai querido, pela munificência da Tua Palavra, pelo poder que ela é e que ela contém, e por esse tempo de graça em nossas vidas. Concede-nos agora
coração e uma mente abertos para dar guarida à verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias em que o Salmo 23 passa a ser também uma experiência muito profunda. Para não dizer o mundo, o Brasil passa pelo vale da sombra da morte. E a morte em muitos contextos. A dor da morte física, aquela que destrói famílias, separa casais, deixa órfãos muitos filhos, faz com que muitos pais vivam a dolorosíssima experiência de sepultar seus filhos, amigos que vão sem dar o último adeus. Ou seja, a morte física está aí a deixar-nos perplexos e às vezes temerosos. Mas há também a morte da esperança, a morte de muitos sonhos, a morte de projetos que não vão se realizar, a morte de empregos, da renda. Muitos CNPJs também estão sendo sepultados nesses dias. Vivemos dias em que a morte, paradoxalmente, vive no nosso meio. E é interessante que os cristãos não são convidados, e nem lhes é possível, tomar um atalho para desviar-se desse contexto. O Salmo 23 deixa-nos claro que o Senhor, o bom pastor, vai conduzir-nos por entre o vale da sombra da morte. Ele não tomará um atalho, não fará um desvio. O fato dele estar conosco, de nós crermos nele, o fato de dar-nos a sua palavra e a si mesmo, e o fato de nós depositarmos sobre ele toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, não diz que seremos incólumes ou isentados do vale da sombra da morte. O texto deixa claramente para a nossa consciência de que nós passaremos pelo vale da sombra da morte e o teremos conosco, à nossa frente, ao nosso lado, a guiar-nos, a conduzir-nos. Isso quer dizer que nós não estaremos nunca abandonados, nunca deixados à nossa própria conta. Nós não experimentaremos alienação, ainda que nós não consigamos conter lágrimas, ainda que nós venhamos a ter corações doridos por esses dias, ainda que uma vez ou outra podemos ficar sobressaltados por muitas pressões desses dias ruins e terríveis, uma coisa é certa: o bom pastor estará conosco. O bom pastor estará ao nosso lado, atrás de nós, à nossa frente, sobre nós, dentro de nós e até sob nós. Gostaria muito de, nesta devocional, colocar algumas perspectivas desde o Antigo Testamento até o ministério pastoral de Jesus, para entender como que o Senhor vai cuidar de nós nesse tempo de pandemia, quando inevitavelmente, junto com os outros homens, ombreando os outros homens, quer eles creiam ou não, nós passaremos todos esses dias pelo vale da sombra da morte. E qual é o diferencial da presença de Jesus como pastor em nossas vidas? E eu quero começar dizendo que, olhando para as funções pastorais do Antigo Testamento e contemplando-as na pessoa excelsa e bendita do Senhor Jesus, a primeira das funções de um pastor é aquilo que lhe dá o próprio título, é apacentar. E apacentar significa dar pasto ou levar ao pasto, nutrir. Nesses dias de muitas privações, nesses dias em que nós somos premidos pelas circunstâncias e estamos impedidos de nos ajuntar como igreja, de estarmos nos lugares de culto, de ter acesso àquela experiência benfazeja da adoração comunitária, não nos tem faltado os cuidados espirituais do Senhor Jesus, que tem oferecido a nós uma multiforme maneira de sermos alimentados. O Senhor tem nos dado bom pasto nesses dias, apesar de que a morte campeia ao nosso derredor, apesar de sermos todos os dias constrangidos pela dor, os números nos assustam, nós poderíamos até sofrer
uma certa falta de apetite espiritual, mas o fato é que a mesa está posta diante de nós. Jesus continua nos nutrindo pelo Evangelho, pelas palavras pregadas, pela capela aqui virtual, pelas muitas devocionais que os pastores e muitas igrejas têm oferecido, pelos podcasts que estão à nossa mão, pelo tempo que é dado para alguns de nós de quarentena em casa, nesse isolamento social, o tempo que nos é dado também para que nós cultivemos as disciplinas espirituais, nos dediquemos maior tempo à leitura bíblica. O fato é que o Senhor Jesus, em plena pandemia, quando nós mais necessitamos, Ele tem sido superabundante em oferecer-nos toda sorte de nutrição, de alimento espiritual. O bom pastor Jesus leva-nos a passar pelo vale da sombra da morte e não nos permite que nós sejamos enfraquecidos até o ponto de não termos resistências morais e espirituais para suportarmos esses dias maus. Ele continua todos os dias ofertando-nos de maneira abundante o pão da palavra, o pão do Evangelho, o pão que é Ele mesmo que se dá a nós como alimento para a nossa alma. Segunda função do pastor é guardar, é proteger. Eu gosto muito do preâmbulo, da abertura da carta de Judas, quando fala: vós que sois guardados pelo poder de Deus. Pedro também usa a mesma expressão, vós que sois guardados por Jesus Cristo. Nós estamos sendo guardados nesse exato momento, ainda que venhamos a sofrer prejuízos locais, temporais, reais, que causem dor, que causem tristeza. Nós nunca teremos prejuízos definitivos ou eternos ou fatais. O Senhor estará sempre cuidando de nós, guardando-nos, guardando a nossa mente para que não sejamos sobremaneira assaltados pelo temor e pelo medo. Tem guardado os nossos corações para que nós não esmoreçamos em meio a tantas notícias ruins e a tantos acontecimentos tristes. Tem guardado, inclusive, o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos, aqueles que podem, sobretudo, ficar em casa, para que usem de todos os meios à sua disposição, para que, pela higienização, pela profilaxia, pelos cuidados todos, preservem-se e ao mesmo tempo não se tornem vetores do vírus para acometer outros a esta terrível doença. Ou seja, estamos sendo guardados, estamos sendo bombardeados de boas informações. De certa maneira, nós podemos dizer que nós travamos uma guerra no conforto dos nossos lares, pelo menos a ampla maioria de nós. E aqueles que estão no campo de batalha, à frente, nos serviços essenciais, eles estão guardados por Deus também mediante a oração daqueles que, não indo, podem colocar os seus joelhos no chão e interceder com mãos santas, sem animosidade, alçadas aos céus, pedindo para que o Senhor guarde, proteja, isente os profissionais de saúde, os que estão em outros serviços essenciais, os que fazem entregas, restaurantes e assim por diante. O fato é que nós estamos fazendo uma experiência do quão poderoso é a destra do bom pastor Jesus em livrar-nos, em guardar-nos, em proteger-nos em dias assim, quando passamos todos pelo vale da sombra da morte. A terceira característica de um pastor, tanto no Antigo Testamento como na pessoa de Jesus, é que o pastor conduz, ele dá o caminho, ele vai à frente, ele mostra para nós quais são os perigos da travessia, do caminho, e quais são os lugares onde os nossos pés podem confiantemente repousar sobre lugares firmes, de modo a não escorregarmos ou não falsearmos e cairmos no meio do caminho. O Senhor Jesus, nesse exato momento, está à frente do seu povo, à frente da sua igreja, como pastor que é, conduzindo-nos pelo caminho. Ele mesmo é o caminho, mas ele também vai à nossa frente para que nós não nos sintamos desorientados, confusos, perdidos, sem esperança, sem saber para onde caminhar. Agora é um tempo de acompanharmos a marcha e a contramarcha do Senhor Jesus. Agora é tempo de ficarmos andando atrás de Jesus e segui-lo por onde quer que ele vá. Porque se tivermos ele como nosso condutor e estivermos atrás dele, quando as horas ficarem mais tenebrosas, mais escuras, quando as trevas ficarem ainda mais densas sobre as nossas vidas, o fulgor, o clarão da sua presença nos guiará no meio dos estertores da morte. Jesus é o pastor
que conduz-nos pelo caminho da vida, ainda que a morte seja um desafio real e verdadeiro para nós. Porém, jamais definitivo, jamais terá a última palavra sobre a nossa existência. Em Jesus, como nosso pastor, à nossa frente, nós temos vida. O pastor alimenta, o pastor protege, o pastor conduz. E por último, e o mais belo dos atributos do pastor no Antigo Testamento, do Novo Testamento, é que o pastor cuida. E eu que nasci na zona rural, muitíssimas vezes era convidado pelos meus avós a ir ao pasto para curar o gado. Era exatamente uma atitude de pensar as feridas, de olhar se não havia carrapatos ou qualquer outro parasita oportunista que pudesse estar sugando ou infectando a vida do animal, ou seja, íamos oferecer cuidadosa, mas individualmente, o cuidado para cada um daqueles que estavam ali. Jesus faz a mesma coisa. Ele é o pastor do rebanho, mas ele cuida, ele cura individualmente as feridas desse tempo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Ele cuida das nossas necessidades singulares e localizadas. Ele pensa cada uma de nossas feridas. Ele tem um olhar clínico para detectar exatamente quais sejam os problemas ou as dificuldades que nesta hora têm nos tornado pessoas muito vulneráveis. O bom pastor Jesus caminha conosco, caminha à nossa frente, faz-nos atravessar pelo vale da sombra da morte, experimentando a sua presença, os seus cuidados, a sua bênção e a sua vida. É uma bênção muito antiga que é usada ainda em algumas igrejas reformadas, que eu gostaria de repeti-la agora, pedindo a Deus que no final desta devocional nós tivéssemos a mais absoluta certeza de que é uma verdade as coisas que nós invocamos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja à nossa frente para nos guiar, acima de nós para nos guardar, atrás de nós para nos defender, debaixo de nós para nos sustentar e dentro de nós para nos conservar com vida e com vida em abundância. E que Deus muito te abençoe.